Olá, boa noite. O Ministério da Saúde realizou hoje audiência pública para discutir a vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos. A decisão final da pasta sobre vacinar ou não as crianças e como isso vai ocorrer deve ser formalizada amanhã. A audiência pública contou com a participação de especialistas e foi realizada nesta terça-feira no auditório da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, para discutir a vacinação de crianças contra a Covid-19. Também estavam presentes parlamentares e representantes de entidades médicas. A secretária especial de enfrentamento à Covid no Ministério da Saúde, Rosana Leite, disse que a realização da audiência demonstra o compromisso do governo federal com amplo debate e é um importante instrumento para pluralizar a discussão e definir as estratégias da vacinação do público pediátrico. Nesse sentido, no exercício de nossas atribuições legais, bem como na proteção do direito fundamental à vida e à saúde, nossa secretaria, a Secovid, nova, resolveu utilizar o instrumento consulta pública e audiência pública, bem como os subsídios de nossa Câmara Técnica Assessora, órgãos reguladores, sociedades de especialidades médicas, para a tomada de decisão de assunto tão relevante e de extrema importância nesse momento da pandemia, que é a vacinação não compulsória de crianças de 5 a 11 anos. Estas em pleno desenvolvimento e com as peculiaridades inerentes e ímpar nas várias questões que as envolvem. Tivemos, senhores, 99.309 pessoas que participaram nesse curto intervalo de tempo, cujo documento ele esteve para consulta pública, sendo que a maioria se mostrou concordante com a não compulsoriedade da vacinação e a priorização das crianças com comorbidade. A maioria foi contrária à obrigatoriedade de prescrição médica no ato de vacinação. A população pode participar enviando perguntas pelo WhatsApp. Eles tiveram que se identificar e informar a quem a pergunta seria feita. Todos os participantes da audiência tiveram que declarar que não têm interesses políticos ou financeiros com relação ao assunto antes de falar. O secretário em Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que as ocorrências de Covid entre crianças correspondem a 0,34% dos casos registrados no Brasil de março de 2020 a dezembro de 2021, sendo 6.324 ocorrências na faixa etária de 5 a 11 anos, com 311 óbitos. A Sociedade Brasileira de Pediatria também apresentou dados e fez um alerta sobre a mortalidade entre as crianças. Sem dúvida, a doença tem um impacto muito maior entre adultos do que entre crianças, particularmente no grupo de crianças ao qual a gente, discute hoje estratégias de prevenção. Entretanto, isso nos distraiu e nos tirou a atenção da relevância que essa doença tem para a população pediátrica. Se não vejamos os dados, nós temos aqui até o momento 22 milhões de casos registrados aqui no país, mais de 600 mil mortes por Covid-19. Isso representa uma letalidade, que é o termo que a gente usa para expressar a chance de morte nos casos diagnosticados com a doença, de algo entre 2,5% e 3%. Entre essas mortes por Covid-19, até outubro, que é aproximadamente 2 meses atrás, nós tínhamos 2.500 dessas mortes registradas em crianças. Isso representa, de fato, um número muito pequeno dentre o total de mortes. São apenas 0,4% das mortes no país. Houve também, até o momento, o registro de 34 mil hospitalizações por Covid-19 no grupo de 0 a 19 anos de idade. Se nos detivermos a esses números, nós chegamos à conclusão que, para cada uma dessas 34 mil hospitalizações, uma vez que um pai ou uma mãe internava uma criança com Covid-19, o risco de morte era de 7%. Ou seja, a cada 15 crianças hospitalizadas com Covid-19, uma delas, infelizmente, acabava sendo vitimada pela Covid-19. Boa parte das que sobrevivem com sequelas
cognitivas, sequelas respiratórias, sequelas cardiovasculares, além do impacto que essa doença traz. Uma nota de alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada no dia 28 de dezembro, chama a atenção que taxas de letalidade e de mortalidade associadas à Covid-19 em crianças e adolescentes menores de 19 anos são muito maiores no Brasil que as registradas em outros países, como Estados Unidos e Reino Unido, por exemplo, destacando uma carga de doença com maior gravidade neste grupo etário no nosso país. As crianças também podem sofrer sequelas pós-Covid-19 ou evoluir com doença grave, sendo também citada a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma das mais graves. No Brasil, até 13 de novembro de 2021, foram confirmados 1.377 casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E 27,4% desses casos aconteceu em crianças de 5 a 9 anos. A Anvisa, que no mês passado aprovou o uso da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos, também foi convidada para participar da audiência pública desta terça-feira, mas não compareceu. Em ofício, informou ao Ministério da Saúde que já apresentou todas as informações sobre o tema e não teria novos elementos para contribuir com a discussão. O ofício enviado pela Anvisa à Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde detalha os motivos. O documento a que a reportagem teve acesso diz que a aprovação da Anvisa veio após análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos e apresentados pela Pfizer, que concluiu que a vacina é segura e eficaz para crianças. Diz ainda que a análise contou com a avaliação de especialistas de várias associações e sociedades médicas e que todos os pareceres sobre o tema estão disponíveis publicamente e foram compartilhados com o Ministério da Saúde ainda em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde já emitiu recomendação favorável à vacinação de crianças de 5 a 11 anos e deve formalizar a decisão nesta quarta-feira, além de explicar como essa imunização vai ser realizada. Segundo a Pfizer, a eficácia da vacina no público pediátrico é de 90,7%. As doses para as crianças serão menores que para os adultos e os frascos da vacina terão uma cor diferente para evitar erros na imunização.